Graça e paz, igreja. Amém. Todo mundo feliz com Jesus? Amém. A gente tem que se alegrar, né? A gente tem que prosseguir. Queridos, Jó estava numa luta aperreada. E foi ele quem orou pelos seus amigos, porque Deus mandou. Nós precisamos uns dos outros, porque às vezes a gente está na igreja e vai dizer assim: eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Jesus. Jesus, ele construiu um corpo, ele projetou um corpo para ser unido. É propósito do Senhor. Mas para esse corpo estar unido, a gente também precisa estar bem tratado pelo Mestre. Mesmo nas dores, nas dificuldades, a gente tem como servir. E servindo ao outro, nós estamos servindo a Deus. Abra a palavra do Senhor em nome de Jesus, no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 36 ao 39. Lucas, capítulo 5, do 36 ao 39, diz assim: E disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser em veste velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo pode ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho, o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados, essa palavra aqui, quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, Deus disse assim: você vai preparar uma ministração sobre vidas remendadas. E às vezes a gente tem a vida toda remendada. E Deus quer nos tratar essa noite, queridos, o cuidado que Deus tem conosco acerca da nossa emoção, do que passa na nossa mente, do que crava na nossa alma, porque a palavra de Deus diz assim: sela as palavras do Senhor na tábua do seu coração. Mas às vezes o que nós estamos cravando na tábua do nosso coração são as dores do passado, são as dores recentes, são as nossas observações que nos ferem. E nós precisamos resgatar isso, nós precisamos vencer tudo isso. O Senhor Jesus é o melhor psicólogo da face da terra. Não estou desmerecendo o profissional, porque o Senhor estabeleceu diante de uma demanda que o ser humano pode ter. Mas eu quero dizer para vocês que as dores da alma, o melhor psicólogo é Jesus. E aí a gente tem essa palavra falando do pano velho, que recebe um pedaço do novo, do odre velho, que recebe o vinho novo, e nós vamos passear nessa seara do velho e do novo, do passado e do presente que você está vivendo. Como está a sua vida nessa noite? Faça uma reflexão pessoal diante de tudo que você está vivendo. E eu coloquei aqui o que é remendo, né? Remendo, por exemplo, é um pedaço de pano que oculta um rasgo ou buraco de outra roupa. É um pedacinho de uma coisa que está tampando algo que é buraco na nossa vida. Algo novo que o Senhor quer fazer, a gente está querendo trazer para o passado, para tampar um passado que às vezes eu quero que Ele traga, que Ele volte, porque eu tenho saudade dEle. E as coisas velhas se foram. Queridos, as coisas velhas se foram. E o Senhor disse que está fazendo tudo o quê? Novo. E nós precisamos nos apropriar disso. A mulher de Ló, ela olhou para trás porque ela se apegou ao passado. Ela não deu a oportunidade de viver o novo de Deus. E tinha um novo em cima de uma palavra: saia daí, porque aí vocês não podem ficar, porque novas coisas eu vou fazer. Deus está dizendo nessa noite para a gente: aí nesse passado você não pode ficar mais. Saia daí, não olhe para trás, porque quem olha para trás fica paralisado, vira estátua e não prossegue e não anda. E aí a gente se queixa, mas nós estamos olhando para onde nós não devemos. Então, eis que as coisas velhas se foram e
tudo se fez novo. Não fui eu que fiz tudo novo, não foi você que fez tudo novo. Se fez novo pela graça, misericórdia e propósito de Deus para as nossas vidas. Nós temos que entender que o Senhor tem um novo no meio da angústia, da tribulação, da aflição, da tormenta, da dor, do rasgo no coração, da broca profunda no coração. O Senhor tem algo novo, mas eu preciso me apropriar disso. Eu preciso entender que a palavra ela vem para a minha vida para nortear o meu presente e garantir o meu futuro com Cristo. As pessoas, eu sempre vou anotando para trazer à memória o que precisa ser dito. As pessoas estão tentando tampar buracos do passado com o novo de Deus. A gente até percebe que o Senhor está fazendo coisas novas, mas eu ainda estou tão presa às coisas do passado, que eu vou dizer assim, não, isso aqui que eu estou vivendo novo pode servir para eu ajustar aquilo lá que está no passado. O Senhor está dizendo, as coisas velhas se foram. Então, existem pessoas que estão vivendo o presente com Deus, mas ainda estão trazendo coisas que estão vivendo aqui, levando para o passado, achando que pode ajustar. Queridos, o que ficou para trás não dá mais para poder mudar. Ele pode servir de ensinamento para a gente prosseguir, mas a gente não pode mudar mais. A gente só pode mudar quando a gente vive esse presente, na qualidade de vida espiritual, para quando se tornar passado, que coisa boa que foi. Sobrevivi pela fé, agir conforme a orientação do Espírito Santo, e agora vamos para o próximo passo, porque isso aqui agora é passado. Nós precisamos dar passos de fé para frente, sem olhar para trás, para não paralisar. E por que se olha para o passado? Eu anotei 3 coisas aqui. Existem situações que fazem a gente olhar para o passado. Primeiro, saudade. Como aquele tempo era bom, era tão tranquilo, que saudade do passado. Mas na hora que você estava vivendo esse passado, que era um presente, tinha situações difíceis, mas agora que já passou, lhe dá saudade. Muitas pessoas sentem saudade de coisas que já passaram. Tipo, quando eu estava no ensino fundamental era tão bom, agora o ensino médio é um negócio tão puxado. Mas quando você estava lá no fundamental, tinha um puxado também. Mas aí você esquece disso e fica com saudade do passado. O que é que está no passado que você está sentindo saudade, está querendo trazer de volta? Deus está dizendo, as coisas velhas se foram. Eu quero fazer uma coisa nova na sua vida. Não tenha saudade do passado. Uma outra coisa que o Senhor me mostrou, que porque as pessoas olham para o passado, mágoas de pessoas. Não consigo ainda olhar para aquela pessoa, porque naquele tempo, no tempo lá do Ronca, fez isso, fez aquilo. Passado, queridos. É passado. Mas a pessoa não veio se reportar a mim para me pedir perdão. Libere e siga. Sabe por quê, queridos? Tem coisas que pessoas não vão chegar para você e fazer o que você quer para você se sentir melhor, dizendo assim, Deus operou. Deus opera do jeito que Ele quer. Eu passei um tempo da minha vida achando que para me sentir melhor, aqueles que me magoaram teriam que vir me pedir perdão. E Deus disse assim, você vai adoecer, filha, aguardando isso. Porque eu não vou permitir, porque não é assim que eu trabalho. Os meus servos são livres. Livres em mim e não dependentes para seguir em fé, em ajuste emocional por causa do outro. Então tem pessoas que têm mágoas do passado e ficam trazendo essa mágoa, resgata de lá para dizer assim, eu ainda sinto isso, eu ainda estou chateado, eu ainda estou chateada com isso. Deus está dizendo, as coisas velhas se foram. Deixa a mágoa lá para trás. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. A nossa visão tem que ser visão de fé, visão de reino, visão de vitória, visão de progresso, visão de vitória em lutas. A mágoa não pode fazer mais parte da nossa história. Porque pessoas vão nos magoar, queridos. Pessoas vão nos ferir. Pessoas vão perseguir a nós que somos crentes no Senhor Jesus.
E aí o que a gente vai fazer? Vai ficar magoado? Vai ficar ferido? Não me aceitou. Não me entendeu. Me disse o que eu não queria. Às vezes a gente ouve o que não quer. E o que a gente não quer tem que servir de meditação para a gente dizer assim, o que eu tenho que entender com relação a isso e não botar mágoa no meu coração. Tudo é propósito de Deus para ensinamento, para fortalecimento. E aí a gente vive, caminha na terra de mau humor, entristecido, de cara feia, porque eu estou magoado, porque o passado não está resolvido. Passado já foi. As coisas velhas se foram. Uma outra coisa que eu anotei também aqui, por que a pessoa olha o passado? Reviver momentos. Vamos reunir a família toda. Cada um agora já está em outra forma de pensar a vida. Vamos reunir a família toda agora, porque agora eu sou crente, eu quero resgatar que todo mundo se reunia no passado, e quando você reúne, as pessoas vão dizer assim, vixe, como você está fizeram lavagem cerebral na sua mente? Às vezes a gente quer resgatar vivências que foram boas do passado, quer trazer de volta para o presente, mas ela não vai estar mais no mesmo contexto do que você experimentou. E aí a gente se decepciona e Deus mais uma vez diz para a gente, as coisas velhas se foram. Não podemos mais trazer o que já está lá atrás. A gente não mexe no tempo. O único que conseguiu mexer no tempo foi Ezequias. Foi Ezequias que disse que volta o tempo para poder confirmar que eu não morreria e tal. Acho que, se eu não me engano, foi ele. Volta o tempo. Não, para saber que foi Deus, é melhor não adiantar, não, que é fácil. Volta o tempo. Foi o único momento, queridos. Deus está dizendo, eu não vou deixar você voltar no tempo, porque o que eu tenho para você é planos de futuro, em meio a guerras, planos de vitória, e a gente fica preso lá atrás, mas aquela coisa era tão boazinha, ou aquele relacionamento com os amigos era tão bom, e as pessoas já não estão mais no seu caminho, elas não vão entender mais você como um ser espiritual. Vamos parar para pensar. O que é que eu estou querendo trazer do passado? Mas aquilo era tão bom, aquelas reuniões, os grupos, no meio das pessoas. Mas aquela situação, quando a gente vivia, era tão boa. O Senhor diz mais uma vez, as coisas velhas se foram. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. É a palavra de Deus, queridos. E nós precisamos olhar para frente. Porque uma pessoa... Uma vez eu estava vindo no carro, aí o rapaz estava andando. Quando ele viu uma moça bonita, ele foi assim, ó. Daqui a pouco ele, pum, com a cara no poste. A gente pode dar com a cara no poste, porque a gente olha para o passado e a gente pode se machucar gravemente, ferir os olhos e não ter a visão de futuro. E o futuro, queridos, está lá na frente, mas para o futuro ser um futuro agradável, precisamos estar no nosso presente. Tem pessoas que estão no passado, achando que estão no presente e vai projetar um futuro de derrota, de decepção. Existem consequências que eu anotei aqui com relação a ter uma vida remendada. Eu vou querer colocar um pedacinho de pano novo nessa roupinha velha. Tem umas roupas que a gente gosta como o quê, né? Aí chega um ponto que não dá mais. Não dá mais, mas você diz, mas eu tenho tanto amor. Às vezes tem um apego, né? Tinha uma roupa lá do meu filho, que ele disse assim, mãe, não quero desfazer dessa calça, não. Faz um remendo aí para mim, um buraco na calça. Pensa. Digo, tá bom, meu filho. Tem que experimentar, né? Você quer? Eu vou fazer. Não quer comprar outra? Eu vou fazer. E aí, quando eu fiz aquele remendo, pensa num buraco que não tinha mais linha para aproximar. Porque quando aproximava, ficava um negócio assim, sabe? Encurungujado. E aí, esteticamente, quando a gente faz remendo, fica feio. Vidas remendadas, esteticamente, fica feia. Como é que eu vou pegar um pedacinho de pano novo, colocar numa roupinha velha, o paninho novo está lá resistente, quando eu costuro, o paninho novo continua, mas a roupa velha continua se desmanchando. E aí eu trago duas consequências. Eu estou tirando do novo, não estou percebendo o novo, estou jogando no velho, estou estragando o novo e não estou salvando o velho.
A gente precisa pensar nisso. Eu não posso pensar no passado achando que as coisas novas que estão aqui, eu posso incluir o meu passado nas coisas novas que o Senhor está fazendo. O Senhor diz mais uma vez, as coisas velhas, de novo, as coisas velhas já foram, é passado. O Senhor quer que a gente saia daqui nessa noite fortalecido nisso. Amém? E aí, como consequência desses remédios, remendar, meus amores, não resolve o que já está fragilizado lá no passado. Esse remendo que eu fiz na calça do meu filho, quando ele vestiu, foi assim, profit, já foi. E às vezes a gente toma esse amor a essas coisas velhas, até mesmo, tem pessoas, queridos, que misericórdia, elas se alimentam da dor. Elas se alimentam da dor porque elas precisam de ser vistas com compaixão. Oh, vamos, coitadinha. Eu falo disso porque eu vivi disso. Eu não entendia que era o Senhor na minha vida. E eu achava que ser coitadinha ia atrair a atenção das pessoas e eu seria amada por ser coitadinha. O Senhor não quer isso para as nossas vidas. Isso é mendigar migalhas que caem no chão. Elas passam e a gente continua no mesmo problema. Então a gente não pode de jeito nenhum estar mendigando, vivendo com a vida rota, rasgada, colocando o novo que Deus está fazendo para você trazer um passado que não existe mais. Ele ficou como ensinamento. Eu olho para ele e digo, a partir dele eu sigo, mas eu não repito mais aquela situação. Então a gente precisa realmente se alegrar. E tem pessoas que realmente elas se alimentam da dor. E ali ela é uma pessoa viva dentro dessa dor, como se dissesse, eu preciso trazer a minha dor, porque eu preciso ser vista com a minha dor, porque eu preciso que Deus me veja com a minha dor. Deus vê. Deus vê. Mas a gente não pode alimentar o que não é propósito de Deus para as nossas vidas. Remendar o passado não condiz com o novo de Deus para a sua e para a minha vida. Deus não quer que você remende nada. Mas Ele pode pegar do fragilizado e fazer um novo? Pode. Imagine, na China, antigamente, se descobriu uma cultura de salvar algo que estava quebrado, os vasos quebrados. E hoje se tornaram os vasos mais valiosos na China. Eles descobriram a tecnologia que quando um vaso chinês que tem o seu valor financeiro, monetário bom, quando ele rachava, eles descobriram a tecnologia de inserir fios de ouro entre esses espaços para que colasse novamente. Isso pode ser feito, mas esse ouro, queridos, tinha que ser derretido, quentinho, líquido, que machuca. Deus pode restaurar as nossas vidas a partir de passados que nós vivemos, fazendo a gente passar pelo fogo do ouro espiritual. E esses vasos, quando os chineses eles restauravam, viravam vasos mais caros por causa dos fios de ouro. E aí se tornou uma tecnologia muito usada para valorizar esses vasos. Eu quero dizer nessa noite que nós somos vasos nas mãos do Senhor. E que se nós estamos feridos, o Senhor hoje vem com a sua fornalha de fogo sobre as nossas vidas, mediante as situações difíceis, para nos soldar como um ser espiritual pleno nele. Mas precisamos passar esse ourinho quente aí. Imagine, no tempo da gente mais antigo, o mertiolate ardia, né? Hoje não arde mais não, hoje tem um negócio de uma mãozinha pela cabeça. O evangelho não é isso não, queridos. Mertiolate sem arder, é palavra que confronta a gente, que dói, que machuca, mas que restaura, que restabelece, que fortalece e bota de pé para prosseguir. A gente não pode fazer do evangelho um evangelho de comodidade. Deus é bom, Jesus é bom, mas a justiça está atrelada à bondade e ao amor de Deus. E nós queremos um evangelho de favorecência. Nós queremos um evangelho de acalmar minha alma para poder cumprir aquilo que eu quero.
Nós estamos usando o evangelho para benefício próprio. E o evangelho não é para benefício próprio, é para o ajuste próprio. Tem essa diferença. E o Senhor está dizendo nessa noite: meu filho, as coisas velhas se foram. Quando estava lá rachado, eu tentei passar o fio de ouro, mas você não percebeu. Então larga lá e segue para frente, porque novos vasos podem ser rachados dentro do seu coração. E nós vamos continuar vivendo dificuldades, sim, mas nós temos que nos apegar ao que o Senhor tem para as nossas vidas. Eis que faço tudo novo. E quando Ele faz o novo, é quando a gente reconhece que aquilo já é velho, que já é passado e não tem mais jeito. Novas coisas o Senhor vai elaborar e colocar na sua e na minha mão. Então, remendar com o novo de Deus não tem prosperidade, não tem seguimento. Coloquei também aqui: remendar o passado é abrir mão do novo de Deus e não ter perspectiva de futuro. Uma pessoa que vive atrelada ao passado, trazendo um remendo com as coisas que está vivendo agora, não tem ideia da projeção do futuro que vai ter lá na frente. Porque a nossa vida ela é pautada em semeaduras e colheitas. Se eu faço uma semeadura pautada no passado, esquecendo do novo de Deus, o meu futuro ele vai ser capenga. A minha colheita ela vai ser peca. Por isso eu tenho que entender que o novo de Deus não pode se misturar com o passado do homem. Porque lá no passado, quando era presente, o Senhor queria elaborar o novo dele. E a gente não permitiu. A gente se comportou de tal forma que trouxe rasgos, frestas no nosso coração. E a mágoa entrou, o ressentimento entrou, a saudade do passado entrou, a vontade de trazer de volta o passado, que não é mais para trazer, voltou. E o Senhor está dizendo: as coisas velhas... As coisas velhas... Amém. E uma outra coisa que eu anotei aqui: remendo revela passado mal resolvido. Uma pessoa remendada emocionalmente é aquela que sempre está falando do passado, é aquela que está sempre se queixando, e ela está seguindo no Evangelho, sabe do poder de Deus, sabe do que Deus pode fazer em relação ao problema dela, mas ela traz o problema ali como sempre, e o remendo está sendo revelado. Então esses remendos revelam que a pessoa está mal resolvida com o seu passado. O que é que eu e você podemos fazer com o passado? Nada. A nossa ansiedade, a nossa preocupação não vai aumentar, como diz a palavra, um côvado de solução. Eu tenho que olhar para o passado e dizer assim: foi velho, é velho, já passou. O que é que eu aprendo com isso? Eu preciso prosseguir com o novo de Deus. E quando a alma está ferida, aí Deus fez assim: minha filha, a parte 2 aí, a parte dos odres, alma ferida. A nossa alma, queridos, é onde armazena tudo que o Senhor quer que a gente tenha, segundo a palavra dele, para nos fortalecer e a gente prosseguir. A nossa alma é o odre de Deus. É onde nós vamos armazenar. E quando Ele derramar do Espírito dele sobre o nosso espírito para ministrar a nossa alma tem que estar bem. E quando a nossa alma está ferida, será que nós estamos prontos para receber o novo de Deus? Alma ferida é alma rachada. Quando Ele derramar o Espírito, você pode sentir aquela emoção, aquele arrepio, chorou ali na hora e depois você continua mesmo. Machucado, ferido, continua com os mesmos sentimentos. E o Senhor está querendo trazer esses fios de ouro para sarar as nossas feridas de alma. Porque no momento que se pega um vinho novo para fermentar e ficar de boa qualidade no odre velho, que naquele tempo eram odres de couro, e botava ali dentro com a fermentação, ele inchava. Se ele não tem resistência, ele estoura. Vai o vinho bom e se acaba com o odre velho. Vinho novo em vaso novo.
alma sarada e o Espírito de Deus sendo derramado mais e mais na sua vida. E os dois vão caminhando juntos, porque o odre novo, quando recebe o vinho novo, ele vai esticando, vai acompanhando o processo, ele não rompe, porque ele está preparado para aquela pressão. Deus está dizendo nessa noite, se sua alma está ferida, hoje é o dia de ser sarada para você aguentar a pressão. A gente vai aguentar a pressão, queridos. Uma hora tem uma pressão de um lado, mas tem uma coisa boa. Depois que passa a fermentação, aí vem o vinho bom, vem a alegria, porque o vinho representa a alegria. Então nós precisamos entender que hoje eu preciso mergulhar em mim, com consciência. Eu quero isso hoje para a minha vida, eu quero sair daqui com a minha alma liberta, com a minha alma sarada do passado. Mas eu tenho que ir lá resolver, eu tenho que ir lá dizer o que eu penso. Eu tenho que esperar a pessoa vir para poder resolver, para que minha alma feche aqui e dê uma cicatrizadazinha. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente corta o dedo, não é o soprar do outro que vai fazer a cicatrização, não, viu? Cicatrização é um processo particular. É um processo fisiológico que cada um nós temos. Cicatrização da alma não é o pastor vir soprar sua feridinha com oração, porque pode não resolver, porque eu tenho que decidir que eu quero ser sarado, que eu quero ser curado, porque eu quero viver o novo de Deus, eu quero receber o novo de Deus, eu quero mais do Espírito de Deus. A gente canta tanta coisa aqui, vem Espírito de Deus, eu sou teu. O que nós estamos louvando ao Senhor é a verdade que nós estamos vivendo? A partir de hoje você vai pensar nisso. A gente recebeu o Espírito de Deus quando nós confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos ao Senhor Jesus como nosso suficiente Senhor e Salvador. Tem gente que só quer Jesus como Salvador, não quer Jesus como Senhor, não. Jesus, antes de Salvador, Ele é Senhor. E quando Ele é Senhor, nós precisamos entender que devemos obediência a Ele. E não Ele a gente dando ordem, dizendo, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Precisamos ter essa consciência. E hoje é um dia que a gente vai escolher essas coisas que estão no meu coração, eu ainda quero, estão virando ferida. Quem conhece aqui alguém que tem diabetes? Vocês sabem que as pessoas que têm diabetes, quando tem um risco de ter uma ferida, dificulta a cicatrização, né? Essa ferida, ela é tão agressiva que é um processo de necrose. E essa necrose, em muitas situações no diabético, precisa fazer amputação. Porque se essa necrose ficar ali, ela começa a consumir o tecido, sobe a perna, sobe a coxa e vai consumindo a pessoa. Por isso a necessidade de amputação. Nós precisamos tirar a necrose da nossa alma para que não haja amputação na nossa alma, a gente fique capenga, como crente na casa do Senhor, como testemunha viva de Cristo Jesus lá fora. Hoje é dia de tomar o remedinho do Senhor, a consciência de que eu preciso tirar esse ranço. Não, eu estou chateada com minha mãe. Minha mãe, não sei não. Minha filha, meu filho, não. Meu esposo, minha esposa, não. Meu chefe, misericórdia. Hoje é dia de entregar. Hoje é dia de entregar, mas aquele que entregar vai ter que se esforçar para seguir na luta, porque nenhuma cicatrização, fisiologicamente falando, nenhuma ferida, ela cicatriza de um dia para o outro. Demora ou não demora? O tratamento de Deus também demora. Isso vai depender também de cada um, porque tem gente que cicatriza rapidinho, né? Tem um processo de cicatrização bem rápido, a genética da pessoa é boa, mas tem outras que demoram mais, mas chegam lá na cicatrização. Com a alma não é diferente. A nossa personalidade pode permitir que o processo seja mais rápido, porque eu desejo, eu quero mais me desligar desse passado, mas eu posso ainda dizer assim, eu quero, mas eu ainda estou apegado, desapega, porque não é para mim, não é para o pastor, é pessoal. E hoje eu escolho. Mas eu estou muito chateada com aquilo que me disseram no passado. Meu Deus, se tudo o que me disseram no passado eu fosse levar para o coração, meu coração já estava todo metralhado.
Eu vou dar um breve testemunho de assim, as coisas pequenas. Presta atenção às coisas pequenas que vocês estão vivendo. Deus está falando das coisas pequenas. E ontem eu experimentei isso, pastor. Ontem eu saí 10 horas da noite da sala de aula e a última turma no laboratório teve uma aluna que chegou para mim e fez assim: professora, a senhora não tem noção como eu tive medo de fazer essa matéria com a senhora. Eu corri e eu dizia assim: quando tiver outro professor para essa matéria, eu vou pegar. E quando vinha, poxa, só tem essa professora? Aí eu perguntei a ela: por que me falaram tão mal da senhora? Tão mal que eu fiquei com medo. Eu fiz assim: qual é a sua visão agora, minha filha? Eu quis saber. Ela fez assim: é completamente diferente. Eu fiz assim: queridos, aproveitei e falei no laboratório, nós precisamos pagar para ver. Porque às vezes falam mal de mim, falam mal de você, sem nos conhecer, sem saber qual é a nossa dor, sem saber qual é a nossa vivência, sem saber qual é a nossa qualidade, sem saber qual é a nossa fragilidade, nos pregam na cruz, nos botam lá já, ó, na condenação. E aí eu fiquei assim: poxa, eu me esforço tanto. Mas aí Deus disse: Jesus, aí eu na sala eu disse: o Senhor Jesus não agradou a todos, como é que eu vou agradar? Aquilo me trouxe um refrigério para o coração e eu me apropriei disso, para não deixar o quê? Feridas na minha alma. Aí quando chega de noite, uma colega da outra instituição faz assim: Isis, eu preciso de você para cobrir uma professora que vai acompanhar o esposo numa cirurgia, você pode? Aí eu fiz assim: posso. Ela fez assim: mas não tem remuneração. Eu fiz assim: mas eu estou fazendo por amor à profissão. Pode me botar lá. Aí eu fui hoje de manhã, né? E fui junto com um colega, porque são duplas na sala de aula, que o outro professor é muito vaidoso. Eu digo: Senhor, já fui em oração, que eu não fale, que ele fale tudo e eu só faça complementos. E é nessa hora, quando você se posiciona diante de Deus com sinceridade, a honra vem. Aí quando foi hoje, pastor, e ele disse, ele já mesmo falou: olha, ela é especialista nessa área e tal, tal, tal. E eu quieta. Fiquei quieta. Eu fiz assim: meu Deus, misericórdia, agora a responsabilidade é grande. Aí quando a gente começava a explicar as coisas para os meninos, eu começava a mostrar para os meninos a visão que eu tenho, a forma que eu tenho para explicar. Porque Deus, Ele dá dons a cada um, queridos. E pela misericórdia o Senhor me deu dom de mestre. A coordenadora do módulo, ela teve reunião com toda a turma no final das atividades do dia e os meninos falaram bem de mim. Queridos, a gente tem que lembrar o seguinte: Deus nos permite passar por situações para ver como é que vai ficar o nosso coração naquela hora. Eu poderia ter ficado chateada. Quem foi que falou de mim? Não podia? Eu nem ia me lembrar. É tanto menino que passa na minha vida que nem adianta eu perguntar. Ah, foi a turma do semestre passado. Eu não perguntei não, eu não quis saber. Às vezes a gente quer saber coisas para poder ficar mais ferido, olhando para trás. Esses alunos já passaram na minha vida, eles não fazem mais parte da minha história, eles já passaram na disciplina, eles têm que seguir o que eles pensam ao meu respeito. É problema deles. Você tem que pensar assim, ó: o que fulano pensa ao meu respeito é problema de fulano, ele que se resolva com Deus, porque eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa ao meu respeito. E quando você está numa situação difícil e você traz a palavra de Deus para te consolar, é um exercício, é luta de carne contra espírito, não é fácil não. E eu saí dali de noite dizendo assim: poxa, Senhor, tem gente que não gosta de mim, mas Jesus não agradou a todos. Fui para casa. E aí, quando aquela palavra, Jesus não agradou a todos, me consolou e fez eu esquecer o problema, o Senhor disse assim: agora eu vou lhe mostrar o que é ser honrado. Eu não pedi a Deus: Deus, me mostra que eu estou bem na fita, Senhor, me consola aqui meu coração. Eu não fui chorar no pé do Senhor, não. Eu fui pedir consolo ao Senhor para poder passar por aquela crítica, porque nós estamos passivos a passar por essas críticas. E o que você vai fazer quando viver coisas duras daqui para frente? Vai fechar o rosto? Vai andar mal-humorado? Nós somos testemunhas de Cristo. A gente tem direito a se entristecer, mas as pessoas não têm obrigação de ver a cara da gente feia porque a gente está passando por problema.
Apresente ao Senhor, feche a porta do seu quarto, chore, apresente ao Senhor, mas saia de lá renovado, com esperança, sem trazer o passado para que o seu semblante não feche e sua alma fique adoecida. Amém. Terça-feira nós ministramos aqui, falando sobre isso aí, Provérbios 22:4, é a recompensa da humildade e do temor do Senhor, é riquezas, honra e a vida. É verdade, eu li eu estou fazendo meu devocional e foi do dia 22. Aí eu fiz esse devocional. Amém. E quando a alma está sofrida, Deus não vai derramar o novo dele para pessoas que estão fragilizadas, para pessoas que estão feridas. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor vem na nossa vida e limpa a nossa alma, quando a gente se converte, tudo é lindo. A nossa alma está sendo sarada e o Espírito vem e habita. Aí a gente começa a passar por problemas, começa a ficar magoado, começa a ficar ferido, abre brechas. E o Espírito, ele não fica num lugar onde a gente está pecando. Quando Deus vem nas nossas vidas, Ele vem para nos limpar, vem para nos restaurar, vem para nos fazer melhor, e a nossa alma se alegra. Quando a gente está magoado, está ferido e fica alimentando isso é pecado. O Espírito se afasta, a casa fica vazia, e a palavra do Senhor diz que aqueles demônios que estavam naquela casa saíram, ficaram rodando para lá e para cá, e viram que a casa estava vazia, toda arrumada, eles voltaram e trouxeram outros piores. Como é que Deus vai derramar sobre as nossas vidas se nós estamos trazendo o pior para dentro das nossas almas? Precisamos jogar fora isso hoje, como um ato profético, porque precisamos desejar o melhor de Deus para as nossas vidas, que nós queremos, mas nós precisamos estar com a alma sarada, pelo menos entrando no processo de cicatrização com consciência e fé para prosseguir. Alma ferida não dá espaço adequado para o derramar de Deus, viver os sonhos de Deus, viver os projetos de Deus e o propósito de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele só... Deixa eu terminar. Ele só vai nos abençoar se a gente... abrir o nosso coração, obrigado, pastor. Abrir o nosso coração para ser sarado. E aí eu coloquei aqui um resuminho. Buracos na alma. Podem ficar de pé em nome de Jesus? Buracos na alma, eles não podem ser resolvidos de qualquer jeito. A gente precisa tomar a decisão. Eu tenho feridas na minha alma, eu tenho dores do passado e hoje eu quero deixar no altar. Pastor, pode vir aqui para perto, em nome de Jesus. Uma alma liberta e renovada são como odres novos para receber do Espírito de Deus. Quem quer ter sua alma renovada, se libertando do passado e não trazer mais ele de volta? Odre novo com vinho novo se conservam e com o tempo vai se maturando para um bom vinho e servir a alegria. Muitas pessoas estão na igreja e elas estão andando com o semblante fechado e triste porque ela ainda não se permitiu a ser tratada na sua alma para receber a alegria do Senhor, que é a nossa força. A gente usa tanto as frases da Bíblia: a alegria do Senhor é a nossa força. Cadê a alegria do Senhor para lhe fortalecer? A alma está ferida, a alma está machucada, está presa ainda a algumas coisas do passado. Eu convido a você a vir aqui nessa noite, aqui na frente, na sua consciência. Não precisa dizer para o pastor o que é, não. Você sabe o que é. E hoje você sente a necessidade. Agora, não venha porque eu estou chamando, não. Venha porque é uma necessidade sua, porque você quer viver um relacionamento mais íntimo com o Senhor, experimentar o novo de Deus, porque o Senhor tem novo para as nossas vidas. E Ele está dizendo: eu não quero que venha aqui como um simbolismo, mas eu quero que você venha aqui hoje porque você deseja. E você tem consciência que você está vivendo de lá de trás e Deus está dizendo: o novo faz com que você viva o presente e você tenha perspectiva boa de futuro.
E eu pedi ao pastor para vir aqui para que ele possa estar orando pela vida daqueles que realmente essa noite quer colocar a sua dor, a sua ferida de alma aqui no altar para receber o novo de Deus. Não vai mudar de hoje para amanhã, mas o seu ato profético vai começar no mundo espiritual. Deus ter permissão, você vai dar legalidade a Deus, ao Espírito de Deus nessa noite para trabalhar o processo de cicatrização da alma, amém? Que Deus nos abençoe essa noite em nome de Jesus. Amém.